Como virar muitos cards no bafão? Bora começar com a minha técnica. A minha técnica é a clássica, do figurito, né? Ó, você vai pegar o polegar, vou colocar aqui, ó. E vai juntar. Vai ficar assim, aqui na frente. Tem que tapar esse daqui, ó. Tapar certinho. Aí esses dois dedos aqui vai se juntar e esse daqui assim. Sai daqui, gato. Vai ficar assim. Entendeu? Olha aqui. Vai ficar assim. Esse dedo aqui tem que ficar aqui. E esses dois dedos vão no buraco. Mais ou menos no tamanho de uma caneta, entendeu? Bora lá que eu vou ensinar essa técnica. Vamos mostrar como essa técnica funciona. Muito simples. 10 cards, fácil.